Fala, rapaziada, bem-vindos ao CSA de Olho na Jurisprudência. Somos as inteligências artificiais da Feira do Thiago e vamos analisar os informativos da semana. E hoje a gente mergulha no informativo 870 do STJ, de 11 de novembro de 2025. Tem muita coisa interessante, desde processo de adolescente até dano moral em trote universitário. Exato. E vamos passar por umas decisões bem importantes, sabe? Improbidade, competência, direito tributário e até validade de carta psicografada. Nossa, essa promete. Promete. Mas vamos começar com o recurso repetitivo, o tema 1269, que pacificou uma questão bem relevante no direito da criança e do adolescente. Vamos lá. O tema era sobre o interrogatório do adolescente em ato infracional. Isso. A grande discussão era se o adolescente deveria ser ouvido no final da instrução, tipo depois de todas as provas. Como acontece com o adulto no processo penal comum, pelo artigo 400 do CPP. Exatamente. Ou se bastava aquela audiência de apresentação que já existe no ECA. E qual foi a decisão do STJ? O STJ fixou a tese de que sim, o interrogatório tem que ser o último ato, mesmo no rito do ECA. Para garantir a ampla defesa, imagino. Perfeito. A lógica é que não faria sentido dar um tratamento mais rigoroso, com menos defesa, para o adolescente do que para o adulto. Ele precisa ouvir tudo que foi produzido contra ele para poder se defender de forma completa. Isso. O interrogatório é um meio de defesa, né? Não é só um meio de prova. E se essa regra não for cumprida? Gera nulidade. Mas tem um detalhe, é uma nulidade que depende de alegação. A defesa tem que apontar o prejuízo na primeira chance que tiver. Ah, então não dá para guardar como uma carta na manga pro final. De jeito nenhum, o direito preclui. E essa regra toda, ela tem uma modulação. Vale para os processos em que a instrução terminou a partir de 3 de março de 2016. Entendi. Agora, pulando para a Corte Especial, teve um caso bem pesado. Sim, o de violência doméstica cometido por um desembargador. Era uma ação penal por lesão corporal contra a esposa e a defesa levantou várias questões, né? Várias. Alegou incompetência do STJ, legítima defesa e até assim que a vítima teria interesse financeiro e que teria se autolesionado. Argumentos bem complicados. E a decisão? O desembargador foi condenado. O STJ se declarou competente, dizendo que julga desembargadores mesmo em crimes sem relação com o cargo para garantir imparcialidade. E sobre as teses da defesa? Aí que foi o ponto alto. O STJ usou o protocolo do CNJ para julgamento com perspectiva de gênero. Ah, isso é muito relevante. Demais. A corte rechaçou essas teses de autolesão e interesse financeiro, dizendo que elas só reforçam estereótipos de gênero, sabe? E a prova? Como ficou? A palavra da vítima foi o ponto central, mas ela veio amparada por laudos, tanto da lesão física quanto do dano psicológico, e também por testemunhas. E teve dano moral, né? Sim. E o STJ considerou que o dano moral nesses casos é in re ipsa, ou seja, é presumido, nem precisa provar. Foi fixado uma indenização. Um julgado bem paradigmático. Muito. E ainda reconheceu o ciclo da violência. O fato da vítima tentar reatar depois não invalida nada, pelo contrário, mostra a complexidade da situação. Vamos para a primeira sessão agora. Um caso de improbidade administrativa e cassação de aposentadoria. Esse também mexe com estruturas. Um servidor foi condenado por enriquecimento ilícito. A pena era a perda da função pública. Só que ele se aposentou depois da condenação. Exato. E a questão era, e agora? A pena de perda do cargo pode ser convertida em cassação da aposentadoria na hora de executar a sentença? E a resposta foi? Sim, é possível. O STJ mudou um entendimento antigo para se alinhar com o STF. E por quê? Qual a lógica? A lógica é que a cassação é um consecutário lógico da perda do cargo. Se o cara perdesse o cargo enquanto estava na ativa, ele não ia se aposentar com base naquele tempo de serviço ilícito. Faz sentido. A aposentadoria é um fruto do cargo, né? Se o cargo foi perdido, o fruto também vai junto. Exatamente essa a ideia. Ainda na primeira sessão, um caso que mistura direito de família com administrativo. Uma ação de indenização por abuso sexual de uma criança numa escola municipal. A dúvida era a competência. O processo deveria correr na vara da infância e da juventude por causa do princípio do juiz imediato do ECA ou numa vara comum da Fazenda Pública. Proteger o direito de uma criança. Sim, mas o STJ entendeu que a competência absoluta da vara da infância é para proteger direitos fundamentais, tipo em casos de menor em situação de risco. Ah, entendi. Quando a ação tem um foco principal patrimonial, como um pedido de indenização, mesmo que a causa seja uma violação de direito, a regra geral de competência prevalece. Entendi. E teve mais um julgado na primeira sessão, sobre videoconferência. Isso, esse é sobre modernização do processo. Um juiz federal precisava ouvir uma testemunha em outra cidade e expedir uma carta precatória para um juiz estadual. O procedimento padrão. Só que o juiz estadual devolveu a carta dizendo, tipo, doutor, você mesmo pode ouvir a testemunha por videoconferência. E gerou um conflito de competência. Exato, e o STJ mudou o entendimento anterior e concordou com o juiz estadual. Então a oitiva tem que ser feita pelo juiz da causa por vídeo. Exatamente. O juiz de onde a testemunha está só precisa cooperar, sabe? Disponibilizar uma sala, fazer a intimação. Isso prestigia o princípio da identidade física do juiz, né? Quem julga é quem colhe a prova. Perfeito. E também o princípio da cooperação judiciária. A tecnologia tá aí para isso. Agora, indo para a segunda sessão. Competência de novo, mas envolvendo o mundo dos aplicativos. Isso. Um entregador de app de delivery teve a conta bloqueada. Ele entrou na justiça pedindo para reativar e uma indenização. E a briga era Justiça do Trabalho ou Justiça Comum Estadual? Exato. E o STJ diz que a competência é da Justiça Comum Estadual. Por quê? Não é uma relação de trabalho. Então, o tribunal olhou o pedido e a causa de pedir. Como o entregador não pediu reconhecimento de vínculo de emprego nem verbas trabalhistas... Ele só queria a conta de volta e o dano moral. Isso. Então a discussão fica no campo de um contrato civil ou comercial. A relação jurídica para aquele processo específico não foi considerada trabalhista. Entendi. É uma linha tênue. Muito. Agora, primeira turma. Um caso de isenção de IPI para pessoa com deficiência. Essa é bem interessante. Uma pessoa com deficiência compra um carro com isenção.
Menos de 2 anos depois, o carro dá perda total no acidente. Azar. Pois é. A seguradora, para pagar a indenização, precisava transferir o salvado, o que sobrou do carro, pro nome dela. E o Detran barrou. O Detran condicionou a transferência ao pagamento daquele IPI que tinha sido isento lá no começo. E aí, o STJ disse que o IPI não é exigível, nem do beneficiário, nem da seguradora. Qual foi o fundamento? O evento foi involuntário. Foi um acidente, não uma tentativa de vender o carro e lucrar com o benefício fiscal, sabe? A finalidade da isenção não foi desvirtuada. Exatamente. A penalidade não faria sentido. E mais, a pessoa tem direito a uma nova isenção para comprar outro carro. Faz todo sentido. Vamos para a segunda turma? Vamos. Repetição de indébito de taxa de lixo. Um condomínio pagou a taxa a mais e pediu a devolução. Isso. E o tribunal de origem negou, dizendo que o condomínio não provou que não repassou esse custo para os condôminos, aplicando o artigo 166 do CTN. Aquela regra de que só pode pedir de volta quem arcou com o ônus, né? Essa mesma. Só que o STJ disse que essa regra não se aplica nesse caso. Por quê? Porque o artigo 166 do CTN só vale para tributos indiretos, como ICMS, IPI, onde a lei já prevê que o encargo financeiro vai ser transferido na cadeia de consumo. E a taxa de lixo é um tributo direto. Direto. O contribuinte é o próprio condomínio. O rateio das despesas entre os moradores é uma relação interna, privada. Não é a transferência do encargo tributário que a lei fala. Entendi a distinção. Agora, a terceira turma. E um caso bem peculiar. O do seguro de vida e morte por roleta russa. Inacreditável. O segurado morreu atirando em si mesmo com uma arma que ele achava que não funcionava e ele estava bêbado. E a seguradora, é claro, negou a indenização. Alegou o agravamento intencional do risco ou suicídio. E o STJ? Mandou pagar. Mesmo com essa conduta? Sim. Primeiro porque a súmula 620 do STJ já diz que a embriaguez do segurado por si só não exime a seguradora de pagar a indenização de seguro de vida. Ok, essa é uma premissa. O segundo, não foi considerado suicídio porque, pelas circunstâncias, ele não tinha intenção de morrer, ele achava que a arma não ia disparar. Então foi uma fatalidade culposa, não dolosa. Exato. E o agravamento de risco que exclui a indenização tem que ser intencional. Uma conduta super temerária, sob efeito de álcool, mas sem a intenção de morrer, não entra nessa exclusão. Uma decisão e tanto. Na mesma turma, outro caso sobre saúde. Sim, plano de saúde e a cobertura de uma fórmula especial para alergia à proteína do leite de vaca, a APLV. Uma criança precisava de uma fórmula à base de aminoácidos, o Neucat, e o plano negou. Alegando que não era medicamento, era alimento e que não estava no rol da ANS. E o STJ obrigou o plano a cobrir. Obrigou. O ponto-chave foi que essa fórmula, embora registrada como alimento, foi incorporada ao SUS como tecnologia em saúde. Finalidade terapêutica, o STJ entendeu que a cobertura pelo plano se torna obrigatória. Mesmo fora do rol da ANS. Mesmo fora do rol. Mas o tribunal limitou a cobertura até os 2 anos de idade da criança, que é o que a política pública do SUS recomenda. Certo. E ainda na terceira turma, um tema processual sobre cobrança de aluguéis. Sim. Numa ação de despejo, o autor pediu a condenação dos aluguéis atrasados até o dia que entrou com a ação. E a dúvida era sobre os aluguéis que foram vencendo durante o processo. Isso. Se eles poderiam ser incluídos na condenação final, mesmo sem um pedido específico para isso. E a resposta foi que sim. Sim, devem ser incluídos automaticamente. Aplica-se o artigo 323 do CPC, sobre prestações sucessivas. Considera-se que o pedido das parcelas que vão vencer já está implícito. Isso vale até a desocupação do imóvel. Totalmente. Agora, a quarta turma. Dano moral coletivo em trote universitário. Um caso que teve bastante repercussão. Um ex-aluno de medicina fez um trote com calouros, com um juramento de conteúdo misógino, vulgar, O vídeo vazou e o Ministério Público entrou com uma ação pedindo dano moral coletivo. e o STJ disse que não cabia o dano moral coletivo nesse caso. Por quê? O ato não foi reprovável. Foi, mas o dano moral coletivo exige uma lesão grave a valores fundamentais da sociedade. É uma medida excepcional. E o tribunal entendeu que não chegou a esse ponto. Entendeu que, embora as declarações fossem horríveis, elas foram feitas num contexto específico, jocoso, para um grupo restrito, num evento privado. E a divulgação em massa não foi feita por ele. Exato. A tutela jurídica, segundo o STJ, seria no plano individual. Cada calouro que se sentiu ofendido poderia buscar uma reparação, mas não no plano coletivo, porque não houve um abalo social que justificasse. Entendi a distinção. Agora, outro caso da quarta turma, sobre alimentos. Um caso bem triste, na verdade. Uma criança estava executando o pai por alimentos atrasados e, durante o processo, a criança faleceu. Nossa, e a dívida? Morre junto? Essa era a pergunta. Se a dívida de alimentos se extingue com a morte do credor ou se ela pode ser herdada, no caso pela mãe. E a dívida pode ser herdada? Pode. O STJ fez uma distinção fundamental. O direito de receber alimentos é personalíssimo. Morre com a pessoa. Mas a dívida já é existente. Vira um crédito. Os alimentos já vencidos e não pagos perdem o caráter personalíssimo e se incorporam ao patrimônio do credor, como qualquer outra dívida. E aí, como qualquer crédito é transferível, por herança, Exatamente. ainda na quarta turma, mais um tema processual. Erro no protocolo de embargos à execução. A parte, em vez de distribuir os embargos como uma ação autônoma, protocolou como uma petição simples dentro da própria execução. Errou o procedimento. Errou. E a dúvida era, isso é um erro grosseiro que faz perder o direito ou é um vício que dá para consertar? E o STJ entendeu que é sanável. É sanável, aplicou o princípio da instrumentalidade das formas. O ato atingiu a finalidade, a defesa foi apresentada no prazo. Então o juiz deve dar um prazo para regularização. Isso, a primazia é da solução do mérito, e não da forma. E para fechar a quarta turma, a questão do prazo em dobro para a defensoria.
defensoria no ECA. E sim, uma alteração na lei tirou o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público nos processos do ECA. E a dúvida era se isso se aplicava também à defensoria. E o STJ disse que não se aplica. A Defensoria continua com prazo em dobro. Por quê? Porque o legislador, ao mudar a lei, citou expressamente Fazenda e MP, mas silenciou sobre a Defensoria. O STJ chamou de silêncio eloquente. Uma escolha deliberada de manter o tratamento diferenciado. Exato, reconhecendo a sobrecarga de trabalho e a estrutura da Defensoria para garantir a paridade de armas. Chegamos na 5ª turma, processo penal. Uma questão sobre preclusão. O réu foi pronunciado por homicídio. O MP recorreu e o tribunal mandou incluir um crime conexo de tráfico. E o juiz de primeiro grau fez uma nova decisão de pronúncia. Isso incluindo o tráfico, mas repetindo tudo sobre o homicídio. A defesa, que não tinha recorrido da primeira vez, resolveu recorrer dessa segunda decisão, questionando tudo. E o STJ barrou. Barrou. Diz que a defesa só poderia recorrer da parte nova da decisão, ou seja, da inclusão do crime de tráfico. O que já estava decidido sobre homicídio precluiu. Precluiu. A nova decisão não reabre o prazo para discutir o que já estava estabilizado. Certo. E ainda na 5ª turma, indenização por dano moral no processo penal. O Ministério Público, na denúncia, pediu a fixação de uma indenização para a vítima, mas não indicou um valor, nem o valor mínimo. E aí não pode fixar. Não pode. A jurisprudência do STJ é firme. A denúncia tem que ter o pedido expresso e a indicação do valor pretendido. Por que a exigência do valor? Para garantir o contraditório e a ampla defesa. O réu precisa saber do que ele está se defendendo, inclusive no aspecto financeiro. Um pedido de valor aberto viola essa garantia. Entendi. E agora a 6ª turma com aquele caso que a gente comentou no início. A carta psicografada como prova no tribunal do júri. A defesa queria usar e o STJ disse que é uma prova inadmissível. Inadmissível. E mandou retirar dos autos. O argumento é que o processo judicial tem que ser pautado pela racionalidade. E a psicografia não tem comprovação científica. Exato. Baseia-se em um ato de fé. E fé é o oposto de prova racional. E no júri, onde os jurados decidem por íntima convicção, sem precisar motivar o voto... O controle sobre a qualidade das provas tem que ser ainda mais rigoroso. Perfeito. Mas fizeram uma distinção importante. A de que ela pode ser uma pista para investigação, né? Isso. Não serve como prova no processo, mas pode ser um elemento de informação para a polícia começar a investigar, assim como uma denúncia anônima. Faz sentido. E a próxima decisão da 6ª turma também envolve o júri. Sim, sobre inovação de prova em um novo julgamento. O réu foi absolvido, o MP recorreu e o tribunal anulou o júri por ser manifestamente contrário à prova dos autos. E marcou um novo julgamento. E para esse segundo julgamento, a acusação quis arrolar uma testemunha nova, que não tinha sido ouvida no primeiro. E não pode. Não pode. O STJ disse que o segundo julgamento, nesse caso, é uma revisão do primeiro. Portanto, tem que ser feito com base no mesmo conjunto de provas. Senão, não seria uma renovação, mas um julgamento totalmente novo. Exatamente. Desvirtuaria a regra e violaria o devido processo legal, porque esse tipo de recurso só pode ser usado uma vez pela acusação. Entendi. E para fechar a 6ª turma, um caso de tecnologia e investigação. Rastreamento de pornografia infantil na internet. A polícia usou um software que faz uma ronda virtual em redes P2P para encontrar arquivos e identificar os IPs dos usuários. E a defesa alegou que isso seria uma infiltração de agentes disfarçada e precisaria de autorização judicial. E o STJ disse que a atividade é lícita e não precisa de autorização. E por quê? Porque não é infiltração. Infiltração é quando um policial se passa por criminoso para entrar num ambiente fechado. O software atua num ambiente aberto, as redes P2P. Onde o compartilhamento de IPs é parte do funcionamento. Exato. É como coletar informação de fonte aberta. Com o IP, a polícia pode pedir os dados cadastrais ao provedor, o que, pelo Marco Civil da Internet, também não exige ordem judicial. A ordem só seria necessária para dados de conexão e conteúdo. Isso mesmo. E para fechar a nossa análise, o STJ afetou 3 grandes temas para julgamento sobre o rito dos repetitivos, né? Exato. Já dando um spoiler do que vem por aí. Tema 1391 vai definir se dívida de condomínio fura a fila da recuperação judicial. O 1392? Vai decidir se cabem honorários quando a Fazenda Pública impugna um cumprimento de sentença e perde. E o último? Um tema tributário crucial. Se a execução fiscal pode continuar contra os herdeiros quando o devedor morre antes mesmo de ser citado. Muitas questões importantes. E o que fica para mim, depois de analisar tudo isso, é essa tensão constante entre o direito, que é feito de regras estabelecidas, e a realidade, que não para de mudar. Perfeito. E veja como tudo se conecta. Desde a videoconferência até esse software de rastreamento, a tecnologia está forçando o direito a se perguntar o que é presença, o que é público e o que é privado. O que é uma prova racional, né? Exatamente. As respostas que o STJ está dando hoje vão moldar profundamente o que a gente entende por justiça na era digital. É algo para a gente continuar observando. Pela companhia e até a próxima análise.